Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Amém. Queridos, estou muito feliz, pastor, estou muito feliz. Obrigado. Então você está bem-aventurado. Glória a Deus. Para garantir, né? Queridos, eu quero começar hoje aqui, em primeiro lugar, agradecendo a cada um de vocês que tem apoiado aqui a igreja em causas e em oração. Um dos nomes aí pelos quais vocês oraram era o meu. Em janeiro, no finalzinho de janeiro, eu tive Covid. Acabei de fazer 31 anos, fiz agora, dia 2. Estava com 30 ali, no auge do que deveria ser a minha força, né? E o Covid pegou, irmãos. Eu tive 95% do pulmão tomado, uma trombose em cada perna, uma embolia pulmonar, anemia, pneumonia, nos rins, no fígado. Quando eu achei que eu estava melhorando, eu tive um derrame no pulmão. Algumas vezes os médicos chegavam para minha esposa e falaram: a gente não deixa muito ir lá dentro, mas como seu marido está nessa situação, vai lá se despedir dele. Irmão, então se você está aqui me ouvindo hoje, essa é uma ocasião que, se o natural fosse predominar em tudo na tua vida, ela não estaria acontecendo. Esse é o tipo de situação que eu acredito ao nosso Deus que faz milagres. E eu tenho vivido todos esses dias, eu já sou crente, já tenho um tempo. Estou tentando converter, né? Que a gente tem que carregar a cruz todo dia, não é verdade? E todos os dias eu tributo esses dias a Deus, porque é como se todos os dias eu estivesse vivendo presentes diários de Deus. Eu sei que você já deve ter ouvido isso numa frase, ou alguém dizendo, mas quando a gente experimenta na pele, na prática, é bem diferente. E todo mundo me pergunta, né? Pastor, e aí, você viu alguma coisa? Irmão, não vi nada, irmão. Como que é ficar em coma? Irmão, eu fiquei 8 dias entubado, 2 meses na UTI, não lembro de nada. Eu acordei com amnésia, não lembro de nada. Não lembrava nem quem eu era. Eu tive que ir lembrando dos meus filhos, lembrando da minha esposa, lembrando dos meus amigos. E perdi a capacidade de andar e de falar. E aí fui andando, fazendo fisioterapia aos poucos, já consigo andar, já consigo falar. A voz não era tão rouca assim, fiquei com essa voz rouca de presente, mas para pregador ajuda, não ajuda? Fica bom, não fica? Então, vocês me emprestam o coração de vocês. Está aqui comigo os meninos ali da igreja, também a Igreja Cristã do Calvário de Poá, aquela fileira ali. Se tiver mais algum perdido, dá um oizinho aí para a igreja conhecer. Mas estou muito feliz, a gente foi muito abençoado pela vida do pastor Ronaldo, já pastoreou tio meu, família minha. Essa igreja já cuida de Suzano faz muito tempo, né, pastor? Então, eu queria dividir com vocês uma palavra. Se vocês puderem, abram comigo em Josué, capítulo 24. Ainda falando, só para você conhecer quem que está ministrando para você, eu sou casado com a Jaqueline, já vou fazer 9, 10 anos de casado. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Mateus, que é aquele menininho ali. Levanta a mãozinha ali, Mateus. Se você precisar de dicas, de patrulha canina, alguma coisa, pode falar com ele, tá bom? Sabe tudo. E eu tenho a Beatriz, de 1 aninho também, vai fazer 2, uma menininha elétrica, abençoada. E a minha esposa que está acompanhando a gente de casa, que a gente chegou de viagem hoje, ela não aguentou. E ela está acompanhando de casa, tá bom? Queridos, vamos lá. Josué capítulo 24, a partir do verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, parada além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele
quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio de quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servires a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, o Deus de Israel. E disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, ele pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Senhor Deus, eu sou dependente do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para essa noite, Jesus. Eu sei que todos os dias estão escritos no teu livro, o Senhor tem um propósito. Eu sei que o Senhor escreveu, Jesus, coisas a nosso respeito, Senhor, e a minha oração é que eu não te impeça, Jesus, que o Senhor tenha toda a liberdade, Pai, de falar, Jesus. Eu estudei, eu me preparei, mas o Senhor e a tua inspiração, Jesus, é quem governa essa ministração. Então nos conduz, Jesus, a caminhos que vão nos levar, Pai, ao teu coração, Pai. Nos ensina a te amarmos mais, Jesus. Nos ensina a te amarmos acima de todas as coisas e colocarmos um trono, um lugar apenas teu no nosso coração, Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Amém? Amém. Queridos, esse daqui é o finalzinho da história de Josué. Ele praticamente já conquistou o que tinha para conquistar aqui. Só que no último instante, no último momento, Josué faz uma observação muito pertinente para o povo de Deus. Eles falam a respeito de deuses estranhos. E ele traz 3 grupos, né? Ele fala sobre o Deus dos pais, ou o Deus de além do Eufrates, o Deus da terra em que vocês habitam, que era o Deus dos amorreus, ou o Senhor, que é um Deus que só se serve em família. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eram essas 3 opções. Quanto a vencer gigantes, vencer desafios, vencer qualquer obstáculo que tivesse para ser vencido, isso não era a motivação deles. Eles já estavam praticamente entrando na terra. O que Josué está fazendo aqui é alinhando o coração desse povo. Irmãos, a gente quer vencer. Deus precisa de homens e mulheres grandes. Deus não se intimida com o teu crescimento. Ele não fica tímido quando vê um rei no meio do seu povo, porque Ele é rei dos reis. No livro de Apocalipse capítulo 1 diz que Ele nos escolheu para sermos reino e sacerdócio. Se o profeta, né, eu entendo que tem 3 categorias: rei, profeta, sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede pelo povo diante de Deus. O profeta que ouve a Deus e traz isso para o povo. Mas eu sinto falta de reis, de homens que administram o reino, de homens que governam essa terra, de homens que trazem a graça e o reino de Deus e a cultura de Deus para esse lugar. Homens que não se intimidam quando tem um pouco mais de dinheiro ou um pouco mais de finanças. Eu sou um menino que eu fui criado aqui em Suzano. Eu cresci num bairro chamado Parque Maria Helena. Quando a gente ia fazer festa, eu ia para o Jardim Imperador ali, que era melhorzinho, que era da minha avó. Só que a gente veio de uma família miseravelmente pobre, muito simples, muito simples, muito simples. A gente passou fome, passou necessidade, passou muita dificuldade. E
E um dia eu trabalhava numa loja de sapato ali em Suzano, não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas você conhece, fica na esquina, em frente ao Itaú ali. Eu era vendedor de sapato lá, irmão. E eu tenho sonhos, irmãos, eu tenho ambições. Tem tanta coisa queimando aqui dentro de mim. Mas o centro de tudo isso tem que ser para glorificar Jesus. Tem que ser, Ele tem que ser o centro, irmãos. Eu sei quem sou. Eu sei das minhas deficiências. Eu sei das minhas incapacidades. Mas eu tenho crido num Deus que me desafia a caminhar com Ele apesar de mim. Apesar de mim, Ele me convida. Eu tenho vivido coisas com Deus que é como se Ele pegasse a justiça dEle, colocasse em mim e me chamasse de justo. Ele pega a santidade dEle, coloca em você e te chama de santo. Ele pega a força dEle, coloca em você e te chama de forte. Enquanto estamos com Ele, Ele é a fonte. O salmista Davi ora em Salmo 74, Senhor, Tu és a minha fonte de tudo que eu preciso. Ele é a nossa fonte, né? E eu comecei ali a ter muita ambição e sonho e tudo mais. E eu fiz uma faculdade, eu estudei na Unisus, eu fiz tecnologia aqui na Unisus. Passei numa empresa, ninguém sabe como, entrei, fui fazer um estágio. Só que pensa, a primeira vez que eu fui para São Paulo de trem, eu tinha 19 anos de idade. É o suzanense raiz mesmo, né? Ele que só foi para São Paulo para trabalhar. E eu ficava impressionado, os carros, aquelas coisas. E para você ter noção como que é essa história, em 2009, eu fiz um plano de vida. Vocês fazem plano aqui quando é ano novo? No meu plano tinha ter um filho chamado Mateus, tá ali, check. Tinha casar com uma mulher crente, que amasse a Jesus. Casei com a Jaqueline, a bicha crente. Comprar um Gol bolinha amarelo. E poder comer bastante casquinha do McDonald's. Esse era o meu sonho. Então, embora fosse muito simples, eu queria ser alguém para honrar Jesus. Comecei a trabalhar nessa empresa, fui promovido, comecei a ir para lugares legais. Redcar, Rede Globo, Santander, Itaú, Bradesco, penca de empresa. Depois eu fui trabalhar num banco original, cuidava da parte de CRM, inteligência, aquisição, mídia. E trabalhei com o Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda. Pensa o suzanense lá com eles. E comecei a trabalhar com líderes importantes de mercado. E um dia chega um menininho lá para estagiar junto comigo. E eu começo a trocar muito com aquele menino. Eu vou entrar na palavra, você vai entender. E eu fiz amizade com aquele menino. E aí quando eu estou indo almoçar, alguém me cutuca e fala assim, você sabe quem é esse menino, cara? Eu falei, não. Ele falou assim, é o filho do dono do banco. Ele é filho do dono de um dos maiores grupos pecuários do Brasil. Tem 95% de toda a pecuária do Brasil. Eu fiquei... Bom, eu fiz amizade com esse menino. Eu falei de Jesus para esse menino. Porque a gente que é crente, irmão, não pode ser agente secreto, né? Não tem como você falar com alguém se não colocar Jesus na conversa. As nossas amizades, a nossa vida tem que ser intencional. Pronto. Um ano depois a gente estava batizando esse menino. Eu discipulo esse menino. E ele é o 4º maior bilionário do Brasil. Isso muda. As pessoas querem Jesus. E eu jurava que esse menino tinha tudo o que eu chamava de felicidade, de vitória. Eles têm casas em diversos lugares. Um dia ele entrou no trem comigo e falou assim, Bruno, posso ir para Suzano com você de trem? Eu falei, cara, você é doido? Ele estacionou uma Porsche Cayenne na frente da empresa e queria vir de trem comigo. E quando ele falou, então vai no lá que eu vou comprar alguma coisa pra gente comer. Ele me sai com 2 cocos, irmão. Eu falei, onde você vai com esses cocos? Ele, pra gente ir de trem. Eu falei, rapaz, você não conhece a Sé. O que eu quero te dizer com isso? Irmãos, eu jurava que aquele cara tem tudo o que eu queria, mas ele queria andar de trem comigo. Eu falei, você nunca andou de trem? Ele falou, no Brasil não. Aí eu pego meu trem, volto para Suzano e vou tocar em gente com problema, que a gente está achando que talvez a tua vitória é um negócio. Só que se você soubesse o que você carrega, a oportunidade que você tem hoje de sair daqui,
com teu coração preenchido, cada lacuna do teu ser, você que já entregou a sua vida a Jesus e que tem queimado diante dele, se você soubesse o quanto você é vitorioso, o quanto a vitória de Deus já está sobre a sua vida, você não deveria estar lutando para conquistar coisas que Jesus já conquistou por você na cruz. Você deveria se empossar dessa identidade, se empossar daquilo que Cristo tem para você. Então esse é um ano de vitória, mas eu entendo que não é uma vitória para fora, é uma vitória para dentro. É uma vitória para você vencer os deuses que te impedem de chegar em algum lugar. E a gente vai falar um pouco sobre esses deuses aqui. Mas o que eu entendo é que uma história que eu gosto de Paulo e Silas na prisão, né? Eu fui forjado em igreja pentecostal, assim, né? Então, se vocês me verem com algum trejeito aqui, vocês peguem leve comigo. E lá os pregadores iam pregar e a história de Paulo e Silas era o êxtase, né? Porque Deus vai quebrar as cadeias, Deus vai quebrar as correntes hoje e vai sair todo mundo livre daqui. E todo mundo gritava. Aí eu, curioso, peguei o texto da Bíblia para ler. Eu falei, meu Deus, é forte, porque teve um terremoto na cadeia na meia-noite, quebrou tudo, só que não saiu ninguém. Ninguém. Estava todo mundo lá. Todo mundo lá dentro. O carcereiro, ele vê a porta aberta, ele vai se matando. O apóstolo Paulo diz em Atos 16, não faz nada não, está todo mundo aqui. O que Paulo cantou, o que Paulo falou, que fez com que presos, com que homens que estavam dentro da cadeia, mesmo com a porta aberta, eles não saíssem? O que o apóstolo Paulo falou? Que música era aquela? Qual canção era aquela? Que fez com que a porta estivesse aberta, as cadeias quebradas, algemas soltas e o povo não saísse. Irmãos, o nome disso é evangelho. Porque a gente não está procurando uma oportunidade, a gente vive por um propósito. A gente não quer qualquer porta, a gente quer a porta que vem de Deus. Eu não fui chamado para ser fugitivo, eu fui chamado para ser liberto. Então eu não vou entrar em qualquer brechinha. Eu tenho um propósito de Deus, nós carregamos uma palavra de Deus, e esse é o coração que Deus quer forjar na gente. Porque senão, se você não souber entender, definir, discernir qual é a vitória que Deus tem para você, você vai se tornar um cristão oportunista, que qualquer oportunidade você acha é bênção. E nem toda oportunidade é o Senhor que está colocando no teu caminho. A gente está vivendo um tempo em que discernimento vai ser muito importante. Agora a gente não tem que discernir entre o frio e o quente. A gente tem que discernir entre o morno e o quente. A gente não tem mais que discernir entre o mal e o bem. A gente tem que discernir entre a mentira e o bem. Então está ficando cada vez mais complicado, e eu preciso que Deus forme em mim, coloque em mim, impregne em mim uma visão clara do seu reino, de o que Ele espera que eu faça, que eu viva, que eu seja, para que todas as minhas competências, habilidades e qualquer coisa que há em mim glorifiquem Ele na hora que chegar a porta que vem de Deus. Davi dizia, né? Uma coisa eu peço ao Senhor. O apóstolo Paulo diz, diante de ti eu pus uma porta aberta. Eu preciso saber. E tem um outro texto para a gente, antes de avançar aqui em Josué, só para colocar esses pontos, que é o seguinte, em Mateus capítulo 25, quando vai falar sobre a parábola dos talentos, ele diz o seguinte, no verso 15, Mateus 25, 15, deixa sua Bíblia aberta em Josué. Mateus capítulo 25, ele começa falando a parábola das 10 virgens. E na parábola seguinte, ele está falando sobre talentos, tá? Então no momento que ele está falando da volta de Cristo, da iminência da volta do noivo, ele vai falar sobre talentos. E talentos aqui não são dons. O talento aqui era uma moeda, né? Talento aqui era dinheiro. E ele diz assim, verso 14, porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os bens, e a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Então Deus não tem dificuldade de me dar talentos.
O que eu tenho que me preparar em 2022 é para ter a capacidade de administrar aquilo que Deus quer colocar nas minhas mãos. Porque se Ele vai pôr 5, 2 ou 1, depende da minha capacidade de administrar. Então eu preciso preparar o meu coração para o lugar que Deus quer me colocar. É isso que Josué está fazendo no capítulo 24. O povo está para entrar na terra, o Josué fala, mas deixa eu só falar uma coisa antes. Deus tirou vocês lá do Egito. Deus conduziu vocês no meio dos amorreus. Deus venceu até os amorreus que eram da própria terra. Mas vocês, antes de entrar, vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. Se o Deus de além do Eufrates, se o Deus desses que habitam na terra, ou eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o pessoal fala, não, nós serviremos a Deus. Aí o Josué, ele ainda dá uma apertada, ele fala, olha, Deus é Deus zeloso, Deus é Deus santo, tem algumas coisas que você vai ter que tirar do meio de você, tem alguma coisa que você vai ter que tirar do seu coração. Por quê? Porque Deus é Deus zeloso, e Ele pode até te fazer o bem agora, mas se lá na frente você voltar com esses deuses. E esse assunto, eu sempre achei que idolatria era um assunto que tinha só a ver com imagem, né? Mas não, irmãos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente idolatra o tempo inteiro. Vou te dar um exemplo de idolatria que pode curar você hoje aqui. Tem gente que vai lá, muda o cabelo, muda o rosto, muda toda a estética. Não gosta de quem é. Você olha no espelho e fala, eu não gosto disso. Deus é soberano e te fez assim. E você acha que você não é bonita, bonito, bom o suficiente. Qual a opinião que fala mais alto no teu coração? A tua ou a de Deus? Porque às vezes a gente está questionando, tem gente que questiona até a própria sexualidade, né? Toda vez que você questiona a tua sexualidade, a tua aparência, você está colocando a tua opinião acima de Deus. Você é o teu ídolo. O apóstolo Paulo diz, os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que têm Deus no seu ventre. Então, Jesus olha para você e diz, eu quero te perdoar. Aí você diz, mas eu não mereço. Qual opinião está falando mais alto? A tua. Então até a tua própria religião se tornou um ídolo. Porque quando Deus fala, eu digo amém. Ou você acha que quem está de pé, quem está caminhando pela fé, é arrogante, não está vendo seus próprios pecados? Pelo contrário, é gente que viu seus próprios pecados, viu suas imperfeições, e apesar disso, continua crendo naquele que pode santificar, purificar, capacitar, transformar e fazer a nossa vida algo novo, nos capacitar para um lugar de vitória, aonde a gente está sendo forjado aqui no pouco. Porque se no pouco você for fiel, Deus não tem dificuldade nenhuma de te colocar em lugares grandes. O que manda é a fidelidade do coração. Ele começa aqui, inclusive no capítulo 24, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e fidelidade. Então Deus é um Deus que se serve com temor, integridade e fidelidade. Temor, integridade e fidelidade. Temor, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eu temo a Deus. O que é temor? Temor é diferente do medo. O medo faz você correr de Deus. O temor faz você correr para Deus. Para onde você vai quando você peca? Isso me diz se você tem temor ou medo. O temor faz o temor faz Judas correr com medo de Jesus constrangido. O temor faz Pedro voltar para a cruz e saber que ainda tem misericórdia naquele lugar. Adão peca, Deus aparece no jardim e Deus pergunta, Adão, onde você está? Deus não pergunta o que você fez, Deus pergunta onde ele está. A pergunta de Deus hoje é, para onde você vai quando você peca? Se você quer ser forjado um homem e uma mulher vitoriosa, volte para Deus no dia da tua angústia, no dia da tua fraqueza, no dia do teu fracasso. É lá o hospital que pode te refazer. Temor. Segunda coisa, integridade. Precisamos ser íntegros, de uma só palavra. Você pode vencer, irmãos, mas vencer fragmentado é a pior coisa. Chega uma hora que as pessoas se perdem nos personagens. Não deixa mais ninguém fragmentar a tua alma. Jesus quer te fazer quer te fazer íntegro, quer te fazer um com Ele, ter do Espírito dEle, da porção, ter caráter. Que a gente seja o mesmo quando alguém está vendo, quando alguém não está vendo. Que a gente sirva a Deus com a mesma alegria no dia que a vitória vem, no dia que a vitória não vem. Fidelidade.
Aí, vamos lá, os deuses. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Em algumas traduções está que os vossos pais vos legaram. O apóstolo Pedro está dizendo que existe um legado da minha família, um legado mundano, e eu preciso ser liberto por Cristo. Eu preciso herdar a filiação de Deus. Sabe um erro que eu cometi no começo da minha fé? Eu aprendi a ser crente, ao invés de nascer de novo. Eu agia como crente, falava como crente, mas eu preciso da vida que vem de Deus. Aquilo que Jesus ofereceu para Nicodemos, para eu poder ver o reino de Deus, para eu poder entrar no reino de Deus. Eu preciso dessa vida que vem de Deus, desse dínamo do Espírito em nós, porque tem um fútil legado que o tempo inteiro tenta me puxar para baixo. Deixa eu te dar um outro exemplo, né? Qual a diferença de legado para herança? Herança é o que você deixa para o filho, legado é o que você deixa no filho. Quer ver um exemplo de legado na Bíblia? José. Um dia José está na casa de Potifar, vocês conhecem essa história? E a mulher de Potifar vem tentar pegar José. E o José fala, o José é maravilhoso, né? Quando a gente estiver em Nova Jerusalém, eu vou querer ter amizade com ele e chamar ele de Zé. Ele é um cara formidável. Ele fala: eu não posso pecar contra o meu Deus, meu Senhor não me negou nada senão a ti. Eu não posso pecar contra Deus. E eu fiquei curioso, falei: por que o José teve essa atitude? Irmãos, porque o filho de um cara que trabalhou 14 anos pelo amor de uma mulher, não se deita com uma mulher no primeiro dia. Sabe como é o nome disso? Legado. Não posso me deitar com essa daí, não. Porque dentro de casa, o que meu pai me ensinou, mulher é coisa preciosa, que demora tempo, que se trabalha, que se constrói. A gente tem exemplos de legados ruins também. Os filhos de Davi, por exemplo, eles herdaram um legado ruim. Mas o ponto, eu não vou explorar isso aqui, é o seguinte: o apóstolo Pedro está dizendo, não foi, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que você foi resgatado da vã maneira de viver. Então Josué estava falando, vamos combinar isso aqui com Josué. Josué está falando, tem o Deus lá do Eufrates, de além do rio, dos seus pais. Irmãos, Jesus te libertou do fútil legado. Isso eram ídolos? Eram. Dá para formar ídolos? Dá. O filho tem a maioria das vezes, quando tem um pai, ele projeta algumas coisas no seu pai. Oh, meu pai não errava, meu pai não, é sempre muito melhor, sempre muito melhor. E aí a gente chega na vida adulta e não dá para deixar aqueles ídolos de pé. Você vai precisar construir a sua vida com Deus. Ninguém é neto de Deus, né? Você precisa construir a sua história com Jesus. Ah, minha mãe orava por mim, pastor, naquela época. Ah, naquela época. Aqui tem os pessoal do naquela época. Na minha igreja tem bastante. A igreja só tem 5 anos, os caras vêm falar de naquela época. Nem tinha gente naquela época. Naquela época, pastor, a gente orava, era forte. Querido, eu aprendi uma coisa importante. Ninguém perde o primeiro amor. Em Apocalipse está escrito assim, capítulo 3. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. O primeiro amor a gente não perde. O primeiro amor a gente deixa. E o chamado de Jesus é volta para as primeiras práticas. Que o primeiro amor volta. Então, a gente precisa derrubar alguns ídolos. Ah, naquela época, pastor, avivamento. Lembra naquela época, irmãos, Deus tem água limpa para te servir hoje. Deus tem água pura para te servir hoje. No livro de Jeremias, capítulo 2, se eu não me engano, ele diz assim: 2 males me fizeram meu povo. 1, a mim me deixaram um manancial de águas vivas. E 2, cavaram cisternas rotas que não retêm água.
A nossa vida não pode ser feita de espiritualidade empossada, de histórias, de fábulas, de lendas antigas. Irmãos, a tua história com Deus precisa ser escrita hoje. Existe uma palavra de Deus hoje para você. Existe uma resposta de Deus hoje para você. Hoje, 5 de janeiro, às 9h04, o Espírito está falando. E quem tem ouvidos, ouça para dizer o que o Espírito está falando. Mas a sua vida não precisa. A sua melhor fase não precisa ter ficado para trás, de além do Eufrates. Na época que eu morava com mamãe, não tinha problema. Querido, a gente amadurece, a gente não pode sempre ficar ali encolhido, né? O pessoal, eu gosto de um pastor que ele diz assim, que tem a igreja pastoral e a apostólica. E a igreja pastoral, ela é mãe, ela acolhe. A igreja apostólica, ela envia. Irmãos, você vai ser acolhido o dia que você chegar, mas tem 3 momentos no evangelho: vinde a mim, vinde após mim, depois é ide, meu irmão. A gente precisa construir a nossa história com Deus. Eu fico muito feliz de ter sido inspirado por ver o pastor Ronaldo pregar, e muitas vezes eu vim aqui assistir o culto junto com os meus tios, e eu via ele pregando com vontade, com apetite, com fome, e eu queria ser igual aquele homem. E hoje eu estar aqui pregando para vocês tem um gosto especial para mim, porque eu entendo que Deus está levantando os jovens, Deus vai levantar outras pessoas que precisam arder na mesma intensidade, com força, mas levando a palavra que o Senhor tem colocado no coração deles. Porque não é uma nova geração, é uma próxima. A gente é o elo que une uma geração à outra. Jesus, ele começa o evangelho com a sua genealogia, porque ele é um Deus geracional. Ele está colocando coisas em nós, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais nos últimos momentos. Então a gente tem que aprender a se levantar, mas eu não posso ficar parado nos deuses de além do Eufrates. Tem água nova para você hoje aí? Tem algo hoje, tem algo de hoje que Deus vai fazer no teu coração. Outra coisa que o Josué diz é a respeito dos deuses dos amorreus em cujas terras vocês habitam. Os deuses dos amorreus, eu fiz um paralelo aqui, ele pode ser o que está escrito em 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ler só esse versículo, você está arrumando confusão com todo mundo na rua. Então, por que você é tão grosso? Porque Deus mandou não amar o mundo. Mas por que você é grosso? Eu sou sal grosso. Irmãos, aí tem o versículo de baixo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16: porque tudo o que há no mundo, João vai explicar: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então toda vez que a gente estiver lendo aqui ele falando do mundo, ele está falando da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência, vamos trocar para ficar mais fácil? Desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Isso daqui é muito presente em qualquer tipo de pecado que você for ver na Bíblia. Se você for olhar Eva pecando, desejo da carne, desejo dos olhos, parecia agradável de se comer, e soberba da vida, de querer ser semelhante a Deus. Se você for ver Davi pecando com Betseba, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba. Bruno, então o que você está querendo me dizer? Eu acredito que talvez os amorreus, o mundo contra o qual a gente está lutando, não são as pessoas de outra religião, ou de outra opção, ou que divergem de mim na política. O mundo, desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba que eu carrego. Eu descobri em 2021 que eu sou mais pecador do que eu imaginava. De que tem pecado na minha santidade, tem mentira na minha verdade, tem arrogância na minha humildade. Mas o que me consola é saber que eu também sou mais amado do que eu imaginava. E por isso a gente tem caminhado. Mas os amorreus são também uma escolha. E o dia que você estiver lá, você pode ou se equalizar, ou ser o cara saudosista que vai voltar lá para trás. Você pode ser o cara que vai viver o hoje de Deus. E para a gente finalizar, essas são as 3 opções, né?
O Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu fiquei impressionado com a forma como ele fala, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus cria o homem e coloca ele no lugar perfeito. E a Bíblia diz assim, e viu Deus que o homem estava sozinho. Conta doida essa, né? O homem mais Deus é igual o homem sozinho. O homem mais Deus igual o homem sozinho. Pastor, eu quero muito de Deus. Então procure um irmão para se relacionar. Procure uma igreja para fazer parte. Em Hebreus nos adverte, né? Congregai-vos. Eu não congrego um lugar, eu congrego você. Deus é um Deus relacional. E Ele se manifesta em aspectos de família. Eu creio que cada casa é uma igreja, cada homem é um pastor, cada mesa é um púlpito, cada quarto é um cenáculo. A gente viveu um 2021 que não foi ano de encher os estádios, não. Foi um 2021 que foi ano de popular as nossas casas, de discipular os nossos filhos, de falar de Jesus na mesa, de fazer culto online. Vocês fizeram bastante culto online. Então Jesus está restaurando alguns padrões, alguns modelos, que mesmo com a volta do presencial a gente tem que manter. O pastor está falando para a gente assistir online? Não, estou falando para você continuar cultuando em casa. Você precisa cultuar em casa sem perder o culto com a igreja local. Mas os nossos filhos precisam ver a gente falando de Deus. Os nossos filhos precisam ver a gente debruçado na Bíblia. Os nossos filhos precisam ver a gente chorando, arrependido, pedindo perdão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus olhou para o homem lá no Éden e falou assim, você está sozinho, eu vou te fazer uma adjuntora que lhe seja idônea. E aí quando o homem está com a mulher, o homem não está mais sozinho, porque Deus está no meio deles. Eu preciso de alguém para dividir a vida cristã. Olha que maravilhoso. Abre aí em Efésios. Capítulo 5, se eu não me engano, deixa eu achar. Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai entender qual é a vontade do Senhor. Quem quer ver a vontade de Deus aí? Glória a Deus, a vontade de Deus, vamos descobrir o que é. Aí ele fala, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Acabou a frase? Acabou não, tem uma vírgula. E essa vírgula muda tudo. Eu achei que era assim, não se embriague com vinho, mas se enche do Espírito. Como que era se encher do Espírito na época que eu me converti? Irmão, era ficar 15 dias trancado no quarto, à base de pão e água, para eu me encher do Espírito. Vocês também já teve essas ideias assim? Me encher do Espírito. Tem os crentes que sobem no monte para orar, tem os crentes que fazem vigílias. Como que é ser cheio do Espírito, irmão? Como que a gente se enche do Espírito? Aí o apóstolo Paulo explica. Enchei-vos do Espírito, vírgula, falando entre vós com salmos. Você tem falado salmos com seus irmãos? Isso aqui enche a gente do Espírito. Aí ele continua, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Louva na tua casa, irmã, louva. Louva, vai enchendo os teus filhos, vai enchendo teu marido. Maridão, canta dentro da tua casa. Leia salmos para os teus filhos. Dando sempre graças a Deus por tudo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quer ser cheio do Espírito Santo? Essa é a receita bíblica. Homens e mulheres que se sujeitam um ao outro, se servindo, cantando com cânticos. Irmãos, tem que ter evidências na nossa vida de que a gente é cristão. Pastor, mas você falou da vontade de Deus, aí não ficou claro. Para mim a vontade de Deus aqui é que a gente dê graça, tá? E se você não acredita em mim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco.
A vontade de Deus é que vocês tenham, que eu tenha, que nós tenhamos um coração grato, cheio do Espírito Santo, convivendo com pessoas. Deus é um Deus que só se serve em família. Olha que engraçado, esse negócio da família é tão importante. Se você volta para Josué, no capítulo 24, verso 17, ele diz assim: porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele quem fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho onde passamos e entre todos os povos pelos quais nós passamos. Então sabe o que está fazendo esses homens firmarem um compromisso com Deus? Esses homens que acompanhavam Josué, a história do Deus que libertou os pais deles do Egito, a história de um Deus que foi passado de pai para filho. A história, nessa época não tinha igreja, não tinha culto. Como que se falava de Deus? Era o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 8. Inculca no teu filho a palavra do Senhor e vai ensinando pelo caminho. Porque se você tiver um lar forte, se você se livrar dos ídolos, irmãos, aí a vitória não é se, é apenas quando. Porque Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. E muito da sua capacidade se constrói no que você está vivendo dentro da tua casa. Eu não acredito em igrejas fortes com famílias fracas. E eu tenho orado e tenho aprendido com vocês que é uma igreja familiar, é uma igreja com bastante famílias aqui juntas. Esse é o seio do avivamento. Esse é o núcleo. Quando Deus vai fazer algo grande, Ele começa estabelecendo propósito em coração de família. Irmãos, isso é uma bomba atômica. Depois disso, depois de se livrar dos ídolos, depois deles falarem: ó, eu lembro da história dos meus pais, eu vou servir ao Senhor com você. Depois de tirar todos aqueles ídolos que impediam, eles recebem a herança de Josué. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite. E a nossa oração, Pai, é para que o Senhor remova tudo que tem se colocado como obstáculo entre nós e Ti, Jesus. A nossa oração, Pai, é para que o Senhor nos encha com a Tua graça e com o Teu Espírito. A nossa oração, Deus, é que para toda opinião que eu idolatro, toda idolatria ao prazer, Senhor, que nós venhamos a vencer, Jesus, as imoralidades, as mentiras, as faltas de justiça que nos perseguem. Que o Senhor nos encha com o Teu Espírito e com a Tua graça. Que famílias sejam restauradas, que nós sirvamos a Deus em família. Senhor, essa é a nossa oração. Você quer orar comigo? Eu quero te convidar. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos caminhar nessa palavra. Senhor, tira toda a idolatria. Eu não quero idolatrar opiniões, modelo de culto. Senhor, eu quero Te receber, eu quero Te servir. Senhor, nós clamamos pelo Teu fogo para selar essa aliança, Jesus. Um batismo de arrependimento, Jesus. Que o Senhor coloque no nosso coração, Jesus, o Teu caráter. Imprima em nós os Teus valores. Para que no dia da vitória eu me lembre, Jesus, que o Senhor foi o caminho que me fez chegar até aqui. E ainda que a vitória, Jesus, aos meus olhos pareça não chegar, Jesus, a Tua palavra diz que aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis dos homens. E nós queremos, Jesus, uma fonte de água que jorre hoje aqui, mas que me leve à vida eterna. Que o Senhor nos faça homens e mulheres cheios. Que o Senhor ative a nossa fé em momentos difíceis. Senhor, que os amorreus, que os do além do rio Eufrates não sejam um problema para nós. Que nós possamos, Jesus, exercer o ministério da reconciliação nas nossas casas. Pastorear o coração das nossas esposas e filhos, Jesus. Que homens tenham autoridade, Jesus, para conduzir o seu lar em amor e adoração para mais perto do Teu altar, Jesus.
Faça isso, Senhor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração.